15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos, que bom começarmos bem o nosso dia. O nosso cumprimento especial a você que nos acompanha pela rádio Onda Líder FM. Um cumprimento a você que nos acompanha pela internet, pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube da Paróquia de São Pedro. Que bom começarmos bem esse novo dia 14 de dezembro, segunda-feira, rezando e agradecendo a Deus tudo de bom que Ele tem nos dado. Hoje, de forma especial, vamos nos encontrar com Jesus, que mais uma vez tentam colocá-lo em dificuldade, mas dessa vez Ele reverte a pergunta e coloca aqueles que o estão testando em dificuldade. João Batista, esta é a pergunta: o seu batismo vem de Deus ou vem dos homens? E eles não quiseram entrar em contradição, nem muito menos concordar com Jesus. Que nós tenhamos o nosso coração aberto a ouvir essa palavra e, acima de tudo, a confrontar a nossa vida e ter a coragem de assumir os nossos erros. O santo do dia de hoje é São João da Cruz. Peçamos a ele que nos ajude a enfrentar as noites escuras da nossa vida. Rezemos de forma especial pelo engenheiro de pesca e pelo Ministério Público no seu dia hoje. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos o céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos os homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos mais uma vez um dos grupos do tempo de Jesus querendo colocá-lo em dificuldade. Jesus ensinava, e os sumos sacerdotes e anciãos do povo estavam próximos ouvindo o seu ensinamento. Percebiam a autoridade com a qual Jesus falava, prestavam atenção em suas palavras, mas no fundo dos seus corações não tinham desejo de aprender com ele, mas tinham o desejo de tomar conta, de vigiar, para ver se Jesus caía em alguma palavra, em alguma contradição, para apontar-lhe logo o seu erro. Jesus não se constrangia com isso, pelo contrário, ficava muito à vontade, porque era muito coerente com suas obras e palavras, sabia em quem confiava e sabia tudo aquilo que o Pai lhe havia revelado. Porém, eles perguntaram: quem te deu tal autoridade? A pergunta ela é capciosa. Eles queriam ver o que Jesus responderia para de fato o acusar, ou de blasfêmia, ou muitas vezes até de não ter essa autoridade de surrupiar e puxar para si. Mas Jesus é tranquilo e calmo. Jesus resolve também testá-lo, por isso ele responde: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi. Jesus aproveita a própria malícia deles para pegá-los em uma contradição. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Essa foi a pergunta que Jesus dirigiu a eles. E aqui Jesus colocou eles diante de uma aporia, de um beco sem saída. Qualquer das respostas que eles poderiam dar, eles não gostariam de dar essa resposta. Eles refletiam, diz o Evangelho. Se a gente disser do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Aí eles ficariam diante do povo como contraditórios, como errantes.
mas eles não tinham interesse de assumir que, de fato, as palavras de João Batista estavam de acordo com a Escritura, com os ensinamentos do profeta Isaías, e por isso não gostariam de responder isso. E Jesus, de outro lado, eles pensavam: se nós dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm por João Batista na conta de profeta. Aqui nós vemos que eles não têm coerência, e eles vão responder de acordo com aquilo que lhes é favorável. Muitas vezes encontramos pessoas assim, ou que não querem desagradar por um lado, ou que não querem assumir os seus erros por outros. E nós não podemos ser assim. Devemos ser firmes, coerentes, dedicados com aquilo que nós sabemos. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E aqui se omitiram. Não podemos nos omitir diante daquilo que é verdadeiro e sério. Por isso Jesus não os respondeu. Quando nós nos omitimos e não vivemos a nossa fé, Jesus também não nos responde. Às vezes encontramos um grande silêncio, como foi o silêncio que São João da Cruz experimentou na noite escura. Mas às vezes o silêncio é porque Deus não nos responde, porque nós não somos coerentes ou não estamos de coração aberto para ouvir a sua palavra. Que o Senhor nos ajude, fortaleça e abençoe nesse dia, para que possamos ser coerentes e sinceros e não ficarmos em aporias em cima do muro, quando a coisa é clara, simplesmente por um interesse pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São João da Cruz. Ele nasceu na Espanha, em 1542. Seus pais, Gonçalo e Catarina, eram pobres tecelões. Gonçalo morreu cedo e a viúva teve de passar por dificuldades enormes para sustentar os 3 filhos, Francisco, João e Luís, sendo que este último morreu quando ainda era criança. Em 1551, os padres jesuítas fundaram um colégio em Medina, centro comercial de Castela. Nele, esse grande santo estudou ciências humanas. Com 21 anos, sentiu chamado à vida religiosa e entrou na ordem carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro, ocasião em que passou a ser chamado de João de Santa Maria. Devido ao talento e à virtude, rapidamente foi destinado para o Colégio de Santo André, pertencente à Ordem Salamanca, ao lado da famosa universidade. Ali estudou artes e teologia. Foi nesse colégio nomeado de prefeito dos estudantes, o que indica o seu bom aproveitamento e a estima que os demais tinham por ele. Em 1567 foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ingressar na ordem dos cartuchos, mas felizmente encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. João, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras existências. Chegou a ficar 9 meses preso no convento em Toledo, até que conseguiu fugir. Dessa forma, o santo espanhol transformou em Deus, e por Deus, todas as cruzes num meio de santificação para si e para os irmãos. 3 coisas pediu e acabou recebendo de Deus. Primeiro, força para trabalhar e sofrer muito. Segundo, não sair deste mundo como superior de uma comunidade. E terceiro, morrer desprezado e escarnecido pelos homens. Pregador místico, escritor e poeta, esse grande santo da igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, em 1591, com 49 anos de idade. Foi canonizado no ano de 1726 e em 1926 o Papa Pio XI o declarou doutor da igreja. Escreveu obras bem conhecidas como A Subida do Monte Carmelo, Noite Escura da Alma. Essas 2 fazem parte de um todo que ficou inacabado, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. No discurso delas, o itinerário que a alma percorre é claro e certeiro. Negação e purificação das suas desordens sob todos os aspectos. São João da Cruz é o doutor místico por antonomasia da Igreja, o representante principal da sua mística no mundo, a figura mais ilustre da cultura espanhola e uma das principais da cultura universal.
Foi adotado como patrono da rádio, pois quando pregava sua voz chegava muito longe. São João da Cruz, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.